E vamos falar um pouquinho de guerra, mais precisamente de bastidor, sobre a saída dos brasileiros de Gaza. A fronteira reabriu hoje, depois de 2 dias fechada, mas não tem brasileiro autorizado a sair de lá. E eu conversei com o Celso Amorim, vou trazer o relato para vocês. O assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, me disse que não pode mais aceitar desculpas, palavras dele, para os brasileiros seguirem sem conseguir sair de Gaza. Vou abrir uma aspa para o principal assessor do presidente Lula na área internacional. Já faz muito tempo que estamos oferecendo essas listas de pessoas para sair de Gaza. Não posso aceitar como desculpas essas dificuldades mais específicas. Há mais de 10 dias que todos têm as listas. Não há razão para os brasileiros ainda não terem saído de lá, me disse Celso Amorim. O que são essas razões específicas que o ex-ministro Celso Amorim está mencionando? Nos últimos 2 dias, a fronteira entre Gaza e Egito ficou fechada depois que Israel reclamou que o Hamas estaria utilizando a passagem de Rafah para retirar combatentes feridos. O que o ministro está mencionando, o ex-ministro, hoje chefe da assessoria internacional do presidente Lula, é que já faz mais de 10 dias que o Itamaraty enviou a lista de brasileiros para sair de Gaza. Questionei então o ministro se ele seguia confiante na promessa do chanceler israelense Eli Cohen de liberar os brasileiros até quarta-feira. E ele me disse que sim, que confiava aí na palavra do chanceler israelense. Esse prazo foi dado pelo chanceler israelense ao nosso ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, na semana passada, mas isso antes de ter essa interrupção, esse fechamento da fronteira. Hoje, Mauro Vieira teve uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Planalto. Foi uma reunião para tratar de vários assuntos, segundo eu apurei, mas sim, a saída dos brasileiros de Gaza entrou no assunto e Mauro Vieira relatou o prazo que teria sido dado para os israelenses. Jussara Soares está comigo, ela tem mais informações sobre essa reunião de Mauro Vieira e Lula. Conta, Jussara. Raquel, de fato, esse assunto foi conversado entre o chanceler Mauro Vieira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que a gente tem aqui é que ninguém quer dar muito prazo, ninguém quer entrar muito nos detalhes. Uma outra questão que tem rondado aqui, ninguém está respondendo no Palácio do Planalto. Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ele mesmo entrar nessa negociação e fazer os apelos? A gente tem visto que nos mais altos níveis da diplomacia, esses apelos vêm sendo feitos, porém não têm sido atendidos. Fica já um certo constrangimento em dar novos prazos, porque o último que foi dado é esse, como você mencionou, de quarta-feira, que aí teria sido essa promessa do chanceler de Israel ao nosso chanceler Mauro Vieira. Porém, diante de tudo, do fechamento da passagem de Rafah e a reabertura hoje, ainda não se sabe se esse prazo vai ser ou não cumprido. O que a gente tem neste momento, Raquel, que sim, tem essa situação dos 34 brasileiros e familiares de brasileiros lá em Gaza, se tornou uma questão prioritária para o governo, porém o governo não tem conseguido, ainda nas conversas diplomáticas, avançar e ter uma garantia. Eu que falo bastante com os brasileiros, que estão lá à espera, cada dia é uma angústia que só aumenta. E mesmo os embaixadores também vivem essa mesma angústia e falam, olha, agora a gente espera que saia na próxima lista. Não sabemos ainda se os brasileiros estarão, não há nenhuma garantia, infelizmente, neste momento, Raquel. Jussara, Lorival já aqui comigo no estúdio, eu tenho sentido muito essa intenção deliberada do governo de preservar o presidente Lula. Hoje tentei de várias maneiras saber, mas o que o presidente Lula disse ao chanceler Mauro Vieira? Qual foi o recado que ele passou? Ele deu alguma orientação específica? Não consegui. Quem veio a público para falar, para cobrar, foi o assessor pessoal do presidente Lula, Celso Amorim, o chanceler Mauro Vieira também aí se preservando um pouco nessa relação. Você ficou com essa mesma impressão? Jussara, tá me ouvindo? Oi, sim, Raquel, desculpa.
Estava aqui recebendo uma informação aqui, apurando, e isso, a sensação que eu tenho, porque as cobranças têm sido quando o presidente Lula vai entrar nessa negociação e, de fato, atuar, né? E tem uma situação que fica ainda um pouco mais... de um certo constrangimento, talvez, né? Usar essa palavra com todos os cuidados que ela precisa. O Brasil estava à frente do Conselho de Segurança da ONU. Então, quais são os motivos? O Palácio do Planalto, oficialmente, não tem se manifestado sobre isso, reforçando apenas, olha, nos mais altos níveis diplomáticos, temos feito esse apelo com os embaixadores lá que estão na Palestina, no Egito, falando com as autoridades de Israel, o Egito e o Catar, que também ajudou nessa liberação, se dispondo a falar também com Hamas, que controla Gaza, né, de fato ali, que, enfim, todos esses contatos, o governo brasileiro diz que vem mantendo. Agora, quando que o presidente Lula, que já fez várias ligações antes da abertura, fez vários apelos, né, tanto para diversas autoridades, para todos os países envolvidos, vai entrar novamente nessa negociação para pedir a liberação dos estrangeiros. Lembrando que o presidente Lula fez uma ligação para aquela família, para uma das famílias que está lá em Gaza, prometendo todo o empenho na retirada deles. Lembrando, são 34 brasileiros e familiares que estão esperando essa liberação para voltar para o Brasil. Raquel. Obrigada, Jussara. Lorival aqui comigo. Lori, você tem apuração? Por que está demorando tanto? É bastante simples, na verdade. Se você olha para a lista dos países cujos cidadãos não estão conseguindo sair: China, Rússia, Espanha, Brasil. China e Rússia são aliados do Irã, que patrocina o Hamas. A Espanha tem um governo de esquerda que tem sido bastante crítico de Israel. Foi crítico, o primeiro-ministro Pedro Sánchez tem sido crítico das políticas do governo israelense, e o presidente Lula também, né? O presidente Lula usou palavras consideradas bastante duras pelos israelenses, como é uma insanidade o que Israel está fazendo, está bombardeando crianças que não pediram para o Hamas fazer o ataque. Existe todo um histórico de relacionamento entre os governos petistas e Israel, e uma quebra de expectativa, um anticlímax no governo Bolsonaro, que pensou em reconhecer ou transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, reconhecer Jerusalém como capital, acabou recuando por causa da reação comercial dos países árabes, mas claramente essa não é a posição do governo Lula, né? Então, num contexto em que existe um backlog, um atraso na saída dos estrangeiros, das pessoas com dupla nacionalidade, Israel está exercendo seu poder de veto. De que maneira? Israel não tem pessoas no terreno para controlar a saída, mas tem um acordo de cavalheiros com o Egito. Quer dizer, se saem pessoas não autorizadas por Israel, as consequências virão. Há uma cooperação entre Israel e Egito, cujo inimigo comum é o Hamas. Então, poderia, num extremo, até haver um bombardeio ou um bloqueio de um comboio que tivesse as pessoas que Israel não gostaria que estivesse. Israel vigia muito bem o sul da faixa de Gaza e vetaria isso. Então, são consequências de declarações do presidente Lula e de posições historicamente assumidas pelo PT. Muito obrigado pela apuração, Lorival. E, gente, atenção para a apuração do Lorival. Quais os países que não conseguem tirar seus nacionais de Gaza? China, Rússia, Espanha e Brasil.